Vou sair já? A gente está sentado. Vou te apresentar. Boa noite, pessoal. Aconteceu algum probleminha técnico aqui, não estou entendendo. Posso começar? Foi? Legal. Pessoal, esse é o Fala Sério, um programa semanal que você vai conferir aqui no Estúdio REC toda terça-feira a partir das 8 horas da noite. Ao meu lado, o querido Enoque Garcia, um amigaço, vai falar com a gente sobre algumas coisas bem bacanas. Logo, logo a gente conversa. Enoque, boa noite pro pessoal. E aí, galera, beleza? Boa noite, vamos lá, noite de estreia, né, mas... É isso aí, estamos começando, tivemos aí um atraso, a ideia era começar às 8, nós tivemos um problema técnico com a câmera, com o som, mas já está tudo certo e agora vamos lá. Qualquer coisa, só mandar aqui no comentário, curtem, compartilhem, mandem para a mãe, para o pai, para todo mundo, que eu acho que é um assunto bem bacana, que vocês vão gostar. Falando um pouquinho do Fala Sério, o Fala Sério, como eu disse, toda semana a gente quer estar aqui trazendo uma pessoa bacana para conversar com a gente, para conversar com vocês, alguém que tenha feito algo bacana, algo grande e mesmo assim não tenha perdido a sensibilidade, a humildade, como a gente estava falando aqui agora. Alguém que pegue trem, que pegue busão, que passe perrengue como todos nós passamos e que mesmo assim está aí no dia a dia fazendo de tudo para deixar o mundo, tornar o mundo um lugar melhor, ok? Como eu disse, comentem, compartilhem, a gente está acompanhando vocês aqui. Vou pedir para o Enoque se apresentar um pouquinho melhor. Fique à vontade, querido. Vamos lá. Um cara muito gente boa que fez um projeto incrível. Faz alguns meses, isso foi em junho, julho. Tem uns 40 dias, mais 40 dias, menos de 2 meses que o cara foi para a África. E é sobre isso que nós vamos conversar. Enoque, de onde você veio, por que você está aqui hoje? Bom, meu nome é Enoque já, conforme a gente já falou, né? Eu sou de Minas Gerais, tenho 27 anos. Eu vim para São Paulo tem mais ou menos uns 6 anos para fazer faculdade. Eu sou enfermeiro, trabalho já na área, tem aproximadamente 2 anos. 2 anos. Mas, tipo, já estava como estagiária aí, mais um tempo já também. E estamos junto aí, né? Nessa área, é uma coisa que eu sempre quis fazer enfermagem. Tentei desviar um pouquinho do rumo aí, antes de eu vir pra cá, comecei a fazer ADM e tal, fiz um semestre, comecei o segundo, mas depois desisti, fui na enfermagem mesmo e bora lá. Foi com tudo. Eu também nasci em Minas, mas enfim, essa é uma conversa para depois. Não, que diz para nós. Você já começou a falar um pouquinho de como que foi a escolha da faculdade, mas vamos voltar só um instante. Cara, como que foi vir para São Paulo? De que cidade você é lá em Minas? O nome da minha cidade chama Serrania. É uma cidade bem pequenininha, tem aproximadamente 7.500 habitantes. Pouquíssimo, gente. Pouca gente. Essa é a quantidade de pessoas que tem dentro de um vagão da CPT, né? Mais ou menos isso, né? É a quantidade de pessoas que passavam na minha faculdade por dia, entendeu? Circulava lá. Ou seja, o cara saiu de uma cidade minúscula para vir com uma mega city como São Paulo. Cara, para escolher o curso, você começou depois foi para enfermagem. A gente estava falando aqui em off, perguntei para ele, por que você escolheu enfermagem? Porque eu não tinha dinheiro para pagar medicina. Não, mas não foi essa a minha ideia, tá? Eu não, mas tem muita gente que tá, gente? É a realidade. Mas depois a frustração passa e tal, é tranquilo, é de boa. 5 anos estudando? 5 anos. Eu sempre quis fazer enfermagem, como eu falei pra você. Comecei a DM porque não tive oportunidade, não tinha lá perto da minha cidade o curso ideal, a faculdade ideal que eu queria, então vamos lá, vamos começar a faculdade, mas depois eu tive a oportunidade para vir aqui para São Paulo, nessa faculdade, né, para fazer, e aí eu falei, vamos lá. Eu tava, tem uma outra história que eu não contei. Por favor, fica à vontade, Antes de eu vir para São Paulo, eu tinha me matriculado em odonto. Nossa! Em odonto. Por quê? Eu tinha uma irmã que estava fazendo odonto aqui em São Paulo, uma das minhas irmãs que moram aqui em São Paulo, tem 2 irmãs que moram aqui em São Paulo. Mais velhas, mais novas? Mais velhas. Já são caçula. Já são casadas e tal, tem sobrinhos, tá tudo certo, tá? Ela fazia odonto, daí minha mãe tinha muita vontade que eu fizesse. E aí eu falei, tá bom, mãe, parei a administração, falei, vou me matricular em odonto. Fiz o vestibular, passei e tudo mais, paguei a matrícula em outubro, tudo certo, em novembro apareceu a oportunidade para eu vir para cá para fazer enfermagem, desisti.
Minha mãe na hora falou, você tem certeza? Eu falei, tá, tenho. Mas você veio para São Paulo com bolsa, é isso? Sim, sim, consegui uma bolsa parcial e aí consegui aí suprir meus custos e tudo mais. E estuda na Unasp, é isso? Isso, é uma faculdade adventista, fica no Capão Redondo, aqui em São Paulo. E foi sucesso, passei 5 anos lá. Pertinho de casa. 5 anos estudando enfermagem. 5 anos. Mas é isso mesmo que você quer? Não vai mudar para odonto? Não vai mudar, não tem problema de mudar mais, tá bom? Cara, e ficar todo esse tempo longe da família, eu conheço muita gente que veio para São Paulo estudar, tenho alguns amigos que moram ali na USP, e eu sempre pergunto isso, porque, cara, a família é tudo para nós, sim, né? Sim. Como que é ficar longe da galera todo esse tempo? E os seus sobrinhos, os seus pais? O que foi bom, eu já tinha as 2 irmãs que moravam aqui, né? Em São Paulo. Isso. Então foi mais tranquilo. E não é tão longe também da minha cidade. Quando eu vou de busão, que demora mais, né? É em torno de 5 a 6 horas. Então, sempre no semestre eu ia 2, 3 vezes para casa, então era tranquilo. Foi tranquilo suprir aí essa saudade e tal, foi de boa. Sucesso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o lado pessoal da Enoch, por favor, comente aqui que a gente faz essa pergunta. Agora vamos ao que interessa, esse projeto incrível que você fez com os amigos. Conta um pouquinho pra gente como que começou essa ideia. Desde quando eu cheguei na faculdade, lá no Unasp, a gente tem alguns projetos lá que funcionam no período de férias, né? Como tem muita gente que não é daqui de São Paulo, na verdade, tipo, 80% da galera que estuda lá não é daqui de São Paulo, vem de outros estados, de outros países para estudar lá. E eles têm uns projetos voluntários, tanto nacionais quanto internacionais, de ações sociais, como é uma instituição que tem bastante curso da área de saúde, enfermagem, nutrição, fisioterapia. Então, nesse período de férias, a maioria dos projetos é com feiras de saúde, na parte de saúde mesmo, entendeu? E a gente puxa outros voluntários, como dentista, médicos, etc. Então, desenvolve esse tipo de projeto em locais que não tem muito acesso à saúde. Então, eu sempre tive vontade. E um lugar que sempre me chamou atenção foi no continente africano, tinha um país em específico que era Guiné-Bissau. Desde quando eu cheguei, tinha vários projetos lá, todas as férias tinham projetos lá. E aí eu falei, poxa, eu queria muito ir para Guiné, né? Mas durante toda a faculdade eu não tive a oportunidade, até porque eu tinha um outro trabalho para conciliar no período das férias e até financeiramente também, né? Porque quem está fazendo faculdade, imagina, porque né? bancar uma viagem para outro continente não é algo muito barato. Também tive o prazer da oportunidade, fui muito feliz ter conhecido também um país lá no continente africano, conheci Cabo Verde. Mas enfim, vamos fazer o seguinte, a gente tem um vídeo da viagem do Enoch, dos amigos, deem uma olhada nas imagens e a gente volta para falar especificamente sobre a missão no Togo. Tá tudo certo pra gente soltar? Pessoal na expectativa chegando, ó. Criançada. Essa missão significou para mim superação. Nem sempre as minhas expectativas são as expectativas das outras pessoas. É isso aí, voltamos. Vocês puderam conferir as imagens lindas. Cara, como que foi conhecer o Togo? Meu, foi uma experiência, na verdade, não vou falar incrível, mas foi sensacional. Foi muito legal.
A gente cria várias expectativas aqui, né? Eu tinha uma amiga que foi no ano passado para lá também. Para o mesmo local, para a mesma comunidade. Nós somos a segunda turma de voluntários que foi para lá. Bacana. E aí ela já tinha falado algumas coisas. Então a gente já tinha criado uma expectativa. Mas quando chega lá, é muito mais do que a gente já imaginava. Eu imagino. Cara, e o que vocês foram fazer? Especificamente, como foi essa missão? O que vocês foram levar uns materiais, eu vi nos vídeos, né, uns cadernos? Isso. No ano passado, o foco da galera, eles tinham uma galera bem grande, entendeu? Com profissionais de saúde, médicos, veterinários e tudo mais. Então, eles focaram bastante na parte de saúde mesmo. Esse ano a gente foi num grupo mais reduzido, foram 6 pessoas, eu e mais 5 pessoas. Okay. Então só eu como enfermeiro, a gente fez os atendimentos de saúde, então no período da manhã a gente sempre fazia atendimentos de saúde lá, verificava a pressão da galera, frequência cardíaca, frequência respiratória, a gente fazia alongamento, alguns exercícios físicos com a galera de manhã. As 5 pessoas que foram são da área da saúde, é isso? Não, só eu era. Só você da área da saúde? Sim, das 5 pessoas, eu era enfermeiro, okay. A gente tinha uma estudante do 3º ano do ensino médio. Aí, galera do ensino médio. Do 3º ano do ensino médio, era a nossa novatinha lá. 2 professoras de administração, nós somos administradoras, e um formando de psicologia, que está se formando agora. Sucesso. Então era essa galera que foi com a gente, entendeu? Essa galera que foi no projeto, que lindo o trabalho de vocês, hein? Parabéns. Era essa galera. E aí, como a gente não estava num grupo tão grande, a gente não tinha como fazer alguns atendimentos de saúde tão específicos, a gente focou nesse atendimento de saúde, no período da manhã, mais simples, e a gente o foco foi atender as crianças. Da parte pedagógica. A gente tinha uma pedagoga também, que eu esqueci de falar. Nath, me perdoe aí, tá bom? Mas você tava junto. A gente tinha uma pedagoga também. Então a gente atendia os adultos de manhã e à tarde, a partir de 1 da tarde até 5, 6 horas, a gente trabalhava com as crianças. Só com crianças. E a gente focou as nossas doações em material escolar. O que vocês levaram? Caderno? Caderno, lápis, borracha, apontador, folha de sulfite, tinta guache para trabalhar com as crianças, canetinha, todo tipo de material escolar, entendeu? Só de lápis e caneta foram cerca de 2.000 unidades que a gente conseguiu levar. Ou seja, a galera que viaja muito e não sabe como lidar com a pouca bagagem. Como que foi isso? Vocês não levaram nada, né? Só o material. A nossa maior dificuldade era a bagagem realmente. A gente começou a pedir algumas doações sobre o material escolar. Mas a gente não imaginava que a gente ia receber tanta doação. Tanta doação. Que bom, muito, muito bom. Inclusive a galera da empresa fizeram um mutirão lá, juntaram para fazer doações, entendeu? Só de cadernos, a gente levou mais de 500 cadernos. E aí, como que a gente vai levar tudo isso? Se fosse pra gente pagar excesso de bagagem sobre isso, já era, não compensava. Então a gente decidiu focar em uma coisa. Toda a nossa bagagem, roupa, utensílios pessoais, a gente vai levar nossa bagagem de mão. Nossa. E toda a nossa bagagem que a gente tinha para despachar, a gente deixou para levar as doações. Lembrando que a bagagem de mão é algo, tem que ser pequenininho, tem acho que no máximo 30 centímetros e 10 quilos, é isso no máximo? 7 quilos. 7 quilos. A gente conseguiu passar um pouquinho porque a gente apelou lá no aeroporto, mas deu tudo certo. Poxa. A bagagem de mão também. Um detalhe bem importante, a gente fez antes, quando a gente estava montando todas as malas lá, foram 12 malas no total que a gente despachou, foram cerca de 300 quilos de doação. 300 quilos, só com material escolar. Né? Cerca de 300 quilos. A nossa maior preocupação era da galera, quando a gente chegasse lá, barrar, porque poderiam pensar que a gente estava levando para vender, distribuir, alguma coisa do tipo, entendeu? Mas aqui, antes da gente ir também, a maior dificuldade foi a gente despachar. Por quê? Antes da gente ir, a gente pesou todos os materiais. Certo. Pesamos mais ou menos, entendeu? Quando a gente chegou lá, todas as malas passaram. Putz. Todas. O limite era o quê? 40 quilos? O limite para cada mala era 23 quilos. 23 quilos, tem o dobro. 23 quilos.
E não tinha nenhuma mala que tinha menos que 25. 25, 26. Tinha algumas que tava com 30, 31. É o que você disse, né? Acabou passando um pouco. E a nossa ideia era chegar lá e a gente fazer o check-in das 6 pessoas juntas. Porque a gente somava o montante, a ideia é que ia passar cerca de 30, 40 quilos e a gente pagava, né, esse excesso em uma mala ou no total. Mas quando a gente chegou lá, não podia fazer dessa maneira. Não podia. Então o que a gente fez? A gente teve que abrir todas as malas no aeroporto. Todas as malas. Para a gente centralizar em 2 malas todo o excesso, para não ter que pagar excesso em todas. E aí a gente barrou a fila toda. Lembrando que de São Paulo para a cidade onde eles fizeram o projeto não tem um voo direto, né? Vocês pegaram outros voos, outros meios de transporte para poder chegar onde vocês chegaram, é isso? Sim, a gente fizemos escala na Etiópia. Ok. Então até a Etiópia foram 12 horas de voo. Um voo, ok. O fuso horário da Etiópia são de 6 horas. 6 horas a mais ou a menos? A mais. A mais. Então a gente saiu daqui em torno de 1h30 da manhã. Ok. Chegamos lá, era mais ou menos 8, 9 da noite, porque eram 6 horas na frente lá. Aí a gente passou a noite, e aí no outro dia de manhã, às 8 da manhã, foi umas 10 horas de intervalo que a gente ficou. A gente pegou um outro voo da Etiópia para o Togo, que foram mais 6 horas. Mais 6 horas, aí voltou, foi bem complicado, porque quando a gente chegou no Togo era 3 horas o fuso horário, entendeu? A diferença do Brasil. Então a gente foi para a Etiópia com 6 horas, depois a gente voltou para ficar só com 3 horas de diferença. Olha o desgaste físico também. No total foram cerca de 30 horas. 30 horas de viagem para poder desenvolver esse projeto. Quanto tempo vocês passaram lá? Foram 15 dias no total. Nessa comunidade em específico, foram 10 dias. 15 dias de viagens, 10 dias numa comunidade específica, desenvolvendo esse trabalho incrível. Cara, custo. Foi muito caro fazer essa viagem? Cada um pagava a sua despesa, né? Okay. Ficou em torno, só o projeto, o grosso era em torno de R$ 5.300 por pessoa. Então, cada um custeava a sua passagem, as suas despesas. Esse valor era incluso a passagem e a alimentação que a gente ia ter no local, que a gente transmitiu para eles. Bom, é aquilo. É um valor que a gente poderia usar para fazer outras viagens, conhecer, sei lá, Europa, Estados Unidos, conhecer inúmeros outros lugares, mas o cara escolheu para fazer uma viagem voluntária, para fazer um trabalho com umas pessoas que realmente precisam. E óbvio que você pode estar pensando, poxa, o cara foi para a África para ajudar pessoas, sendo que aqui do seu lado, sendo que aqui também tem pessoas dentro do Brasil, dentro de São Paulo, às vezes do nosso lado, tem pessoas que precisam de ajuda. Quero deixar claro que a gente fez um convite para uma pessoa que viria aqui, que faz um trabalho aqui em Interlagos muito bacana, mas infelizmente ele teve que desmarcar essa conversa. Então, se vocês conhecerem pessoas que desenvolvem projetos parecidos com esse que a Enoch fez, pessoas que tiram dinheiro do próprio bolso, pessoas que se esforçam, que doam o seu tempo em trabalhos voluntários, em casas, em qualquer outras, vários tipos de instituições, comentem aqui, entrem em contato com a gente para a gente poder conhecer esses projetos e divulgar aqui também. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um intervalinho rapidinho, 30 segundos, segura aí que a Enoch vai falar um pouquinho mais sobre essa viagem dele, a gente tem mais umas perguntas e já vou mandar um abraço para o pessoal que está aqui nos assistindo. É isso, vamos lá, um intervalinho comercial, 30 segundos, espera a gente. Vai lá.
voltamos. Queria mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo, para a galera que curtiu, para a galera que passou aqui, para a galera que está compartilhando. Muitíssimo obrigado. Esse é um programa nosso. Mandar um abraço pra galera da Ideal, da empresa. O pessoal tá assistindo aí também, ó. As meninas estão em peso. Sim. Lá você trabalha com várias mulheres, é isso? Ixi, o que mais tem lá é mulher. Tem hora que eu fico meio louco, assim, sabe? Que elas falam demais. Mas, tipo, a gente supera. Falam muito, mas trabalham pra caramba, são rápidas, pegam tudo. Eu também já tive uma experiência, trabalhei numa equipe. Tinha eu e mais 2 caras, o resto, tipo, uma equipe de 20 pessoas, muitas mulheres, 17 mulheres mais ou menos. Um beijo para as meninas lá do banco, valeu. Cara, só mais uma coisa. Esse projeto, você comentou que todos os anos a galera da Unasp tem um núcleo específico que coordena esse projeto e todos os anos vocês fazem essas viagens. A galera faz essas viagens no início, como é que é, janeiro e julho? Geralmente é no período de férias, nas férias de janeiro e nas férias de julho também. Elas podem variar de 10, 15 até 20 dias, esses projetos, entendeu? Dependendo do local. Ele é mais forte em julho, na época de julho, né? Mas acontece sempre em janeiro também, alguns locais mais reduzidos. Bacana. E quem estiver assistindo e quiser conhecer esse projeto, tem algum site, algum conteúdo, uma página? Sim, a galera pode ir lá, pode acessar o site da faculdade, né? O NASP São Paulo. O NASP ele é tricamp, né? Então ele tem 3 campos, mas você pode selecionar lá no campus São Paulo e você pode ir na aba de Instituto de Voluntariado. Bacana. E aí lá ele vai explicar sobre todos os projetos, como que você faz para participar, inclusive para os projetos do ano que vem, de julho, já foram lançados agora, entendeu? Legal. Então, são vários lugares. A comunidade está convidada a participar sim, disso? Então, sim, independente de quem for, não é restrito apenas à faculdade. A galera da faculdade. Esse cara aqui também já conheceu um outro país muito bacana aqui do nosso lado, também desenvolvendo um projeto social, Paraguai, é isso? Paraguai. Como que foi essa viagem para o Paraguai? O que vocês fizeram lá? Tem 2 anos e meio, mais ou menos, que a gente foi para o Paraguai. Lá a gente desenvolveu uma feira de saúde. Então a gente ficou uma semana, era numa praça lá da cidade. Não era... Não sei se eu vou me lembrar agora como que era o nome da cidade. Mas era do lado da cidade del Leste, entendeu? Okay. Logo depois da fronteira. Não vou me lembrar mesmo o nome. Mas a gente montava na feira, na praça da cidade lá, a gente montava uma feira de saúde. Okay. E aí a gente trabalhava sobre os 8 remédios naturais. Então sobre água, ar puro, atividade física, alimentação e outros mais, a gente trabalhava com eles. Então a gente atendeu bastante pessoas lá também. E paralelo a isso, uma experiência que me marcou bastante também, logo no dia que a gente chegou lá, tinha algumas pessoas lá da redondeza onde a gente ia ficar hospedado, que estava sabendo que a gente ia ficar lá e foi pedir ajuda para ver se tinha algum enfermeiro para verificar a pressão do pai dela que estava lá. Nisso eu falei, não, beleza, eu vou lá verificar. Chegando lá, era uma história totalmente diferente que tinha. Era um senhor que já tinha saído do hospital naquela semana, porque a família não tinha condições mais de custear. Lá eles não têm saúde pública no Paraguai. Ou seja, não existe SUS no Paraguai? Não, o SUS é luxo. Se a gente pensa que às vezes o SUS está ruim aqui, mas é luxo ainda, hein, gente? Tem muito lugar do mundo. Sim. E aí não tinha serviço de saúde, eles não tinham como pagar. E mesmo assim, quando o paciente ele fica no hospital, a família que tem que levar alimentação de casa, roupa de cama, eles têm que levar tudo. O hospital só oferece o atendimento médico e a hotelaria, entendeu? O local para ficar. E chegando lá, ele estava com um catéter central para administrar antibiótico. A família estava conseguindo comprar o antibiótico. Tinha um residente de medicina estava atendendo na residência, voluntário também, sem custo nenhum, e eles precisavam de alguém para administrar esse antibiótico, não tinha ninguém. E a partir desse dia, eu falei, não, beleza, eu consigo fazer. Era 4 vezes ao dia, de 6 em 6 horas, então eu ia de manhã às 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e à meia-noite, ia administrar esse antibiótico. Toda aquela semana, o antibiótico acabou 2 dias antes da gente ir embora. E aí eu consegui auxiliar. Foi uma experiência incrível também.
eu não era enfermeira ainda, eu estava no meu último ano e eu pude praticar ainda, né? Fazer um estágio lá. Já voltou para São Paulo, professor, o que eu fiz lá valeu como estágio, valeu a hora complementar? Olha, eu só queria fazer um adendo aqui, que uma pessoa me deu um toque. Não estou dizendo que a situação que nós temos na saúde pública do país hoje é uma situação incrível, é ótima, e de que a gente tem que parar de reclamar, ok? Nós temos que reclamar, sim, nós temos que reivindicar os nossos direitos, ok? Com certeza. Não é só porque nós temos que a gente tem que se contentar com o que tem hoje, ok? A gente precisa de uma saúde pública melhor para que a gente consiga mais pessoas como o querido Enoque para poder sair e ajudar outros países, sim, outras comunidades que não tenham acesso que nós temos. Cara, a gente já está finalizando essa nossa conversa. Antes disso, eu queria mandar um abraço especificamente para algumas pessoas que comentaram aqui a nossa live. O Marcelo, a Vivian, a Ana Luísa Colque, falei certo? Isso aí. É isso mesmo. A Tatiana Macedo Mendonça, Aninha Pellegrini, João Carlos Rassum, Tatiana, Evana Carvalho, um beijo, Eva, querida. Marina Panta, querida, Marina também, o Antônio Anjos. Valeu, galera que está assistindo a gente. Quero mandar um beijo também para a Maria Pinheiro, que é a produção aqui desse programa. A querida, faz um bolo maravilhoso que já já a gente vai comer. Se vocês quiserem comer o bolo, a Maria comenta aqui também que a gente passa o número dela, viu? Tem uma outra coisinha que eu queria falar, fica à vontade. que eu não disse. No período que a gente ficou lá no Togo, teve uma experiência que eu, como enfermeiro, e mediante a todos os recursos que a gente tem aqui hoje no Brasil, passei que foi incrível. Eu atendi uma paciente lá eles construíram uma enfermaria lá que na verdade eram 2 cômodos, né? Que eles conseguiram cobrir com cimento e tudo, e tinha 2 camas lá. Então, se tinha alguém na comunidade que não estava bem, eles iam para lá, mas a família que cuidava, entendeu? A família cuidava dela lá. Era só um espaço para ficar lá. E aí ela estava com uma lesão bem grande na perna, sabe? A gente tinha levado o material para fazer curativo. E aí desde o primeiro dia que eu cheguei, eu comecei a fazer o curativo nela. Para quem é da área de saúde e conhece, ela tinha uma necrose bem grande. Necrose é uma casca, quando você está com uma lesão, tem uma casca, tecido morto, bem grande na perna. E a gente não tinha material, não imaginava que eu ia encontrar uma lesão daquele tipo lá pra gente tratar, entendeu? E geralmente quando se tem isso em uma lesão, é feito um debridamento, que você pega um bisturi, uma lâmina e vai tirando, entendeu? Quando ela vai amolecendo com o produto. A gente não tinha nada disso lá, eles não tinham esse recurso e nem eu tinha levado também. Até que eu comecei a usar o produto que eu levei, que não era próprio, mas eu comecei a usar, eu falei, bom, se for para ser, vai ser com esse aqui. E aí, no meio da semana que a gente estava arrumando os kits escolares, né? E aí eu vi um apontador. E a hora que eu olhei aquela lâmina, eu falei, putz, eu acho que essa lâmina aqui pode dar um resultado. Não acredito, cara. E aí, o que a gente fez? Tinha um amigo lá que ele tinha uma chavinha de fenda, a gente tirou aquela lâmina do apontador, deixei um pouquinho no álcool lá. E durante 2 dias eu consegui tirar, tipo, cerca de 80% da necrose, daquela casca da lesão, com a lâmina do apontador. Gente, pra fazer. Olha que trabalho incrível. Esse tipo de perrengue, como a gente fala aqui, né? Um perrengue danado. Sim, você não esse tem foi, nada de verdade. apropriado para desenvolver o trabalho, e o cara fez, se virou nos 30, um digníssimo brasileiro, fazendo acontecer com um pouco. É isso aí. E aí, tipo, foi uma coisa que eu falei, realmente, se a gente fosse fazer isso aqui no Brasil hoje, jamais faria isso, você infectar lesão, alguma coisa do tipo, com todas as técnicas que a gente tem. Lá, no último dia que a gente foi, um dos organizadores do projeto, lá de lá mesmo, tinha um médico. E daí, quando ele viu a lesão, que ele foi no último dia que a gente estava, pô, como que você conseguiu tirar isso aqui? E aí eu expliquei, pô, jamais que a gente ia conseguir fazer isso do jeito que a gente foi. Então, quando você vai e está disposto mesmo a ajudar, independente do que você tiver, você tem recursos ou não, você tenta usar o máximo possível da sua criatividade, do seu conhecimento para fazer isso. Essa é a mensagem principal dessa conversa. De que, cara, independente do que você tenha nas mãos,
cumpra o seu objetivo. Que você não é só ir para um outro país, putz, eu estou fazendo uma viagem voluntária, né? Mas é ir e viver como aquelas pessoas vivem, fazer de tudo para ajudar e para mudar a realidade daquelas pessoas. Cara, a gente já está acabando. Você quer dizer para nós aqui um pouquinho sobre o que você vai fazer daqui para frente? Já foi para o Paraguai, já foi para o Togo, passou muito perrengue, contou uma história incrível de ajudar as pessoas. Só tinha mais uma pergunta. Cara, e a língua, o idioma, como que foi essa barreira? Lá, o idioma de lá oficial é o francês. Ok. Porém, tem vários dialetos, é um país que tem muitos dialetos. Inclusive, nessa comunidade que a gente estava, tinha um dialeto que era o EV, que era um outro... EV, isso mesmo, só isso, EV. Então, a gente tinha um tradutor lá. 3 pessoas dessas que foram com a gente falavam inglês. Então, a nossa comunicação era do inglês para eles. Então, os tradutores eles entendiam inglês e aí eles traduziam ou para o francês ou para o EV. Eu, no meu caso, não tinha nada de inglês, entendeu? Então, eu tinha um cara do meu lado sempre que fazia isso para mim e traduzia. Cara, e é até por isso que em breve você está indo para Europa estudar isso? Isso. Eu tenho um projeto pessoal aí. Em janeiro eu estou indo para Irlanda para fazer um intercâmbio, em específico para aprender...